Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pão Carnecast, o podcast para quem ama comida e boas conversas. E eu tô aqui, com um cara hoje que a gente vai aprender tudo sobre identidade e sobre marketing para hamburgueria. O cara é fera no que faz e ele vai entrar logo depois da vinheta. Galera, esse episódio é um oferecimento especial da galera da Quanto Pão. Nick e Anderson, um beijo pra vocês. Brunão da Vila Frios. E a gente tá agora com um novo parceiro, graças a Deus. A galera tá apostando no Pão Carnecast. Pedro, do Shake Blend, é o cara que tá entrando em parceria aqui com a gente. E aí, Pedrão, você vai vir aqui gravar com a gente, vai ser massa. E também nosso amigo Alexandre Siqueira, que cuida do nosso tráfego, também é parceiro nosso e tá aqui com a gente. Pra tudo. E o episódio de hoje, Xandão. Bora, obrigado pelo convite. Xandão do Brooklyn. Cara, pra quem mora aqui em Recife região, quando a gente fala em hamburgueria de referência na Zona Sul, Candeias e Piedade, a gente lembra, sabe aquele prêmio Marcas que quando o cara faz, você pensa feijão, qual é o que pensa? Que caldo? Pronto. É mais ou menos assim com a Brooklyn. Pensar em dinossauro é Xandão. Pois é, Xandão tá com a operação do Brooklyn desde 2016, velho. E eu lembro que a minha operação física começou um ano depois da tua. Eu comecei no finalzinho de 2017 com a operação. Isso. E aí, cara, Xandão, é um prazer, velho, ter você aqui. Prazer amigão das antigas e como ele falou, o dinossauro, né, do burger aqui em Recife. Cara, eu quero que tu conte um histórico assim, são 9 anos de história, né, da Brooklyn. Quero que tu conte um histórico assim, como é que foi o teu início com a Brooklyn, como é que se desenvolveu. E o que é que a gente pode esperar agora dos 9 anos, né? Que vai fazer aniversário esse mês agora. Pois é, a gente tá num mês comemorativo de 9 anos. Massa. Fazemos agora em abril. Começamos em 22 de abril de 2016. E são 9 anos aí, né? Chão, meu velho. De luta, de amor pelo que a gente faz, que a gente sabe que nem sempre é muito fácil. Mas traçando aí o caminho e graças a Deus estamos aí, comemorando 9 anos agora. Massa. E 9 anos de uma marca sólida, né, velho? Quando a gente fala, como eu falei, eu não canso de falar isso. Quando a gente fala em hambúrguer, em Candeias e Piedade, Brooklyn é a referência. Porque virou uma coisa que eu acho que transcende a marca. Saca? Isso. Virou uma identidade realmente, assim. Então, quando a gente olha pra Xandão e a gente olha pra Brooklyn, é tipo... são a mesma pessoa. Isso. Né? E eu acho massa quando tu fala, né, dessa questão de identidade, que a marca tem que ser tratada como se fosse uma pessoa, né? Isso, exatamente. E aí, como é que tu lida com essa questão do marketing, da identidade da marca? Como é que tu conseguiu desenvolver isso ao longo dos anos aí que passaram? Então, a vida toda, eu fui publicitário, né? Uhum. Já trabalhei em muitas agências, já tive agências também, atendi grandes clientes, então meu trabalho sempre foi dos bastidores. Sempre foi de promover as marcas dos meus clientes. E, naturalmente, quando eu decidi fundar a Brooklyn, desde a concepção dela, da escolha do nome, do tema lá, da decoração, do nome dos hambúrgueres, tudo já foi pensando no conceito que eu queria passar, né? Então, naturalmente, eu coloquei essa bagagem da publicidade dentro da Brooklyn, né? Então, Show. Eu acho que foi natural mesmo. Foi um caminho natural. Não foi nada assim forçado, nem assim tão planejado, né? Foi intencional, Sim. mas natural. Cara, isso é fantástico, esse negócio do não ser forçado. Essa a questão da ser intencional, mas ser muito autêntico, né? Ser muito... Isso. Ser muito, como você falou, natural, mas precisa ser colocado isso, né? Para que o público entenda. E Isso. aí a pegada da Brooklyn é pegada americana, rock and roll. Até hoje é a mesma coisa. Na verdade, quando eu fui abrir a Brooklyn, eu tava duro. Então, eu queria primeiro, eu queria que fosse temática, porque eu sempre fui louco pela cultura americana, pelos Estados Unidos. Então, assim, quando a gente vai para lá, a gente respira temáticas lá, né? Sim, sim. Todos os lugares que a gente vai, eles sempre trabalham muito em cima de temas e tal. Então, eu sempre tive isso em mente. Quando eu abri, se um dia eu abrir alguma coisa
voltada para alimentação, eu quero que seja temático. Mas o temático não quer dizer que vai ser lá do Mickey, sabe? Sim, do sim. dinossauro. Não, Aham. pode ser. Mas no meu, não. Como eu estava duro, tinha que ser uma temática que me favorecesse economicamente abrir, porque eu não podia investir, né, rios de dinheiro para construir essa temática lá. Então tinha que ser uma temática que tivesse baixo custo e que tivesse a ver com esse universo que eu queria passar. Então, a cultura americana, daí veio o Brooklyn. E por que Brooklyn? Não é só pelo nome. Esse é um caminho que eu acho que é uma dica valiosa que muita gente Sim. tem que ter, que é, o caminho é o inverso do que as pessoas fazem. Primeiro eles escolhem um nome para depois vir todo o resto atrás. É o inverso. Primeiro Caramba. você escolhe o conceito e dentro desse conceito vai vir nome, vai vir decoração, vai vir música, vai vir fardamento, vai vir design, vai vir tudo. Caramba, que bacana. Tudo nasce do conceito. Então, assim, o Brooklyn, o distrito, ele já favorecia porque é uma área que ele é marcado porque ele tem um misto, né, de cultura, porque quando ele foi fundado, né, quando ele foi, na verdade, ocupado, primeiro ele foi ocupado pelos operários, né, que trabalhavam em Nova York, em Manhattan, mas não tinham grana de morar em Manhattan porque o custo de vida lá é muito alto. Então, o Brooklyn, ele era o subúrbio de Nova York. É o subúrbio, sabe, ali coladinho, o que separa ele de Manhattan é uma ponte. É só o Rio Hudson, né? Que Isso. fica ali no meio. Então, assim, por conta dessa mistura, e tinha a ver também com o local onde a gente está. A gente, desde o do início da nossa primeira loja, que a loja sempre foi a principal, que é Piedade, que sempre foi dito como um lugar muito longe, sempre foi a quebrada. Isso, a quebrada, Então, exato. Então, tudo encaixou. Porque o Brooklyn era a quebrada de Nova York. Ali você tinha uma miscelânea cultural, musical, era mistura. Mistura de cozinhas, tudo, inclusive, isso, né? Tudo Cozinha misturado, italiana. cozinha, música, Isso. raça, cor. E isso eu sempre. Sabe, isso é a Brooklyn, é essa mistura. É um lugar para todo mundo, é um lugar simples, mas é um lugar que o que a gente faz a gente faz de uma forma com muita leveza, mas com seriedade. Eu diria que é algo visceral. Por isso que a gente fala que é um hambúrguer, não é gourmet, mas é um hambúrguer levado a sério. Isso, exato. Eu acho maravilhoso esse mote, porque... e também o outro que você... Eu já vi várias vezes, hambúrguer feito na quebrada. Made in quebrada. Made in quebrada. Isso. Meu irmão, essa sacada é fantástica. E tem muito a ver com isso, né? A gente pega essa região aqui de Piedade, Candeias ali, a galera considera Candeias um bairro dormitório. Isso. Então, meio que Candeias é conhecido como um bairro que não tem muita opção para você ir à noite. Né? Não tem muita... Só que a Brooklyn veio justamente para quebrar isso. Então, começou a movimentar ali aquela região. E desde o começo tu tá no mesmo local lá em Piedade. Isso, mesmo lugar. Depois a gente chegou a abrir a unidade em Boa Viagem, Casa Forte, e aí a gente foi fazendo o caminho inverso. Entendi. Quando a gente tinha essas outras duas operações, e operações bem menores, terminou que eu senti a necessidade de voltar para cuidar de Piedade. Né? Voltar para as origens, né? Isso, porque tudo mudou, né? Quando veio pandemia, a forma das pessoas consumirem mudou. O advento do delivery veio fortíssimo. forte, mudou o padrão de consumo. Exatamente. Então, assim, a gente precisava entender tudo isso e se adaptar também a isso, né? Então, eu precisava voltar minha atenção exclusivamente para lá. O que eu brinco assim, Piedade sempre foi a loja principal, é o que bota bolacha na minha mesa. Então, isso. Eu tinha que voltar para me dedicar para aquela loja, sabe? Então, e aguarde, viu, que esse ano a gente vai vir com muita mudança lá. Massa, mas na unidade de Piedade... Piedade. Tu pretende novamente depois expandir, talvez a Brooklyn para algum outro local? Olha, eu não falo que nunca mais, mas eu não está nos planos, pelo menos
vamos dizer assim, desse ano. Entendi. Os planos imediatos, É, então, o que é vai focar acontecer- realmente lá em Piedade, lá onde você Isso, está. Fortalecer lá. adequar, né, para o novo jeito das O novo pessoas jeito, isso. consumirem. Tem uma parada que tu tá fazendo lá que é a Quinta do Chefe. Isso. Que já teve uma edição, agora A rolou gente a teve outra. já umas quatro ou cinco edições, né? Massa. E aí, explica pra galera o quê? Toda quinta-feira, é toda quinta-feira ou é Não, uma não. quinta-feira no mês? Na verdade, não tem um calendário fixo. Entendi. Vai muito assim, da cabeça do chefe, Quando tu vê alguma do proposta humor bacana, do vai lá e faz. chefe. É. Entendi. Às vezes a quinta do chefe ela veio justamente para ser uma experimentação Aham. nessa mudança de consumo. Massa. Então, assim, o que é que as pessoas estão querendo? Querem algo diferente aqui, então eu faço lá aquela comida do lado de fora, Sim, sim. no tacho e tal. Mas que amanhã pode ser um sanduíche diferente, pode ser um taco mexicano, pode ser o que vier, o que der o que eu quiser, de referência na o que eu cabeça. precisar de cobaias, Boa. aí eu vou fazer o experimento lá. Eu me lembro que esse bicho fez um arroz de costela, bicho. Aí passei lá, Alexandre do Laça tava lá também, Sim. a gente trocou uma ideia e tal. Aí eu Xandão, bota 2 porções pra mim pra viagem. Botei. Meu amigo, só chegou uma porção em casa. Eu fui no carro comendo, velho. Eu tava de Uber, eu fui no Uber já, meu irmão, eu não aguentei o cheiro, um negócio tão maravilhoso. E assim, Xandão, pra mim é um cara de referência, não só pela marca, pelo que ele construiu com a Brooklyn, mas também pela criatividade como chefe de cozinha. Xandão, pra mim, é uma referência do caramba. Então, ontem a gente foi gravar lá na Brooklyn. Inclusive, daqui a pouco vocês vão ver o vídeo aí. A gente foi gravar na Brooklyn ontem e ele... Edu, prova esse sanduíche aqui. O Hooligan. Isso. Que ele fez em homenagem ao A chefe Paulioli lá de São de Paulo. São Paulo. E aí, bicho, quando eu dei a primeira mordida no sanduíche, eu fiz... É tipo... Um sanduíche simples, aparentemente simples. Isso. Pão, mas carne, com um queijo, molho bacon e molho. matador, velho. O picles, né? Pão, carne, Isso. queijo... E um molho matador. E eu não consegui parar de comer o hambúrguer. Eu ia dar só uma mordida pra gravação, ficar por ali, tá... Meu irmão, amassei o bicho todinho. A Nutri ontem lutou. Não, minha esposa, Maurício aqui do estúdio, eu já vou denunciar logo. Ele me denunciou pra minha esposa. Mas mal sabe ele que eu falo pra minha esposa quando eu saio da dieta. Então não tem esse problema. Mas assim, de onde é que vem, Xandão, essa tua criatividade pra questão da cozinha? A gente que trabalha com cozinha, eu sei que pelo menos acontece comigo. Eu pego referências que muitas vezes não tem nada a ver com a área de hambúrguer. Referências de fora, de outras cozinhas, de outras coisas, para tentar aplicar isso pro hambúrguer. Como é que funciona contigo, o teu processo criativo, assim, para essa... Então, eu sempre, assim, até pela minha carreira, né, profissional, até antes da Brooklyn, eu me considero uma pessoa criativa, mas a criatividade ela tem que ser nutrida, né? Sim. Se você não pratica, então eu sempre fui muito autodidata, inclusive na cozinha. Eu sempre gostei muito de estudar, de assistir programa, de assistir filme, de assistir documentário, de comprar livros importados, sabe? Então, assim, eu sempre gostei de trazer essa criatividade para os hambúrgueres da gente. E aí, com isso, a gente, inclusive, conseguiu fazer algumas criações lá de hambúrguer que viraram marcas nossas, como o exemplo do Adam, né? Sim, que é sim. um hambúrguer emblemático, assim, que já levou a gente para indicação de prêmio, para festivais e tal. Conto essa história já várias vezes. O Adam também veio de uma referência de um petisco que eu comia num restaurante. Então, eu acho que o nosso mercado, muita gente fala assim, você acha que está saturado o mercado de hambúrguer em Recife? Eu acho que o mercado de hambúrguer em Recife está saturado do mesmo. Sim. Porque a gente hoje vive uma crise de identidade que ela pode ser enxergada em todos os âmbitos. Ela é enxergada na identidade de marca, ela é enxergada nos produtos, ela é enxergada na comida, no jeito da pessoa ser, no jeito da pessoa se vestir. A gente está vivendo uma crise de identidade, sabe? Então a gente precisa, primeiro, entender qual é a nossa identidade. Com esse advento aí da internet, dos coaches e tal, a gente abre o Instagram... Todo mundo virou especialista em tudo. Todo mundo virou... Isso. E o que é que acontece? Todo mundo quer ser igual a todo mundo. E aí as pessoas perdem sua identidade. Elas forçam ter outra identidade. Então, assim...
Chefe Edu tá fazendo podcast. Aí amanhã eu quero abrir um podcast. Eu vou fazer igual o Chefe Edu, porque tá dando certo com o Chefe Edu. Aí vai ser mais um. Aí mais um do mesmo. Exato. Você não tá imprimindo ali uma identidade, sabe? Então, assim, eu acho que o que a gente tá vivendo é isso. É uma crise De identidade. de identidade. Porque todo dia abrem trocentas hamburguerias e fecham trocentas hamburguerias. Eu acho que o que falta é as pessoas entenderem que elas não têm uma hamburgueria, elas têm uma marca. Pô, bacana. Sabe? Bacana. É o que eu digo assim, a marca, ela tem que valer mais do que o que você tem na sua conta bancária. E faz total sentido isso. Porque Total se você sentido. vê, por exemplo, uma McDonald's, quanto é para abrir uma loja da McDonald's? Né? Algumas dezenas de milhões. E muitas vezes não só a galera, se tiver grana, abre, porque passa por uma seleção, né, para ser franqueado da McDonald's. Mas por que é tão caro? Por causa da marca. Marca. Ontem eu li uma matéria que a Gucci comprou a Versace. E aí se tornou o maior grupo de moda do De mundo. moda do mundo. 1,4 bilhões de dólares. Putz. Se você, olha, eu não pesquisei, mas eu me arrisco a dizer que a Gucci, que a Versace não tem uma costureira. Se brincar, é tudo terceirizado. O que é que valeu 1,4 bilhão? A marca. A marca. A marca, é claro. Tudo que vem junto dela, né? É toda a Conceito, base de conexão, consumo. comunidade, tudo que Isso, vem isso. junto. Mas é tudo a partir da marca. Da marca. A gente vê isso muito com Apple, por exemplo, né? Apple, Isso. Samsung, são marcas gigantescas que muitas vezes o produto ali não é o principal, é o conceito, é a experiência que o cliente tem. Eu tava vendo, acho que hoje pela manhã, um vídeo da propaganda do Apple Watch. Do Apple Watch Ultra 2, o novo. Os caras pegaram uma ligação que foi feita que um cara ele saiu para nadar na Austrália e ele foi pego por uma correnteza, foi levado para dentro de alto mar e aí ele, com o Apple Watch, com conexão via satélite, ele fez uma chamada pelo Apple Watch. E o cara foi salvo. E os caras transformaram isso no comercial. E ficou um negócio que você assiste e você se emociona com o negócio. Você fala, caramba, Já cria funciona. conexão. O cara faz, funciona. É uma marca que cuida das pessoas, né? Que tá ali, uma emergência, um negócio. Isso valoriza pra caramba a marca. E trazendo isso pro universo da hamburgueria, tu tem alguma dica de tipo de valorização realmente de marca pra galera que tá assistindo, pra quem tá nessa batalha do dia a dia de hamburgueria, de restaurante e tal? Tu tem alguma dica que tu possa dar pra galera de tipo, como é que você valoriza sua marca? Como é que você imprime sua marca na cabeça do cliente? Eu acho que primeiro é o seguinte, você tem que identificar para quem você quer vender. Esse é o principal público, né? Porque tudo vai girar em torno dele. Então, aquele exercício que eu faço no curso, Sim, sim. que é enxergue sua marca como se fosse uma pessoa, né? Boa. Então, anote, escreva. Essa marca, essa pessoa teria quantos anos? Essa pessoa teria que cor de pele, teria que altura, teria qual gênero, teria qual o gosto musical dela. Imagine que é uma pessoa mesmo, você tem que descrever todas as características. A partir daí vai ficar muito mais fácil de você enxergar a sua marca como marca mesmo, porque você vai saber qual o público, porque, por exemplo, se eu enxergar a minha marca como um senhor de 70 anos que gosta de música clássica e usa terno, eu não posso falar made in quebrada. Exato. Não vai gerar conectar, conexão. exato. E não tá certo nem errado. Eu posso abrir uma hamburgueria, vim ver agora o estalo. O mercado que mais cresce é o mercado para terceira idade. Terceira idade Sim, que eu digo sim. a partir de 60 anos. Esse é o mercado que mais cresce. É o público que hoje, depois da... A geração Z é a que mais consome hambúrguer hoje. Mas o público que mais gasta com comida fora do lar é o público a partir de 60 anos. Ou seja, é um público que é pouco explorado. Para esse, veja, dentro da questão de alimentação, não é porque toda hamburgueria, sabe, não é porque só faz sentido eu usar isso aqui
se esse for o meu jeito. Se for o teu perfil, né? Isso. Exato. Não é porque a maioria dos hamburgueiros são tatuados, usam um boné, que eu vou abrir uma hamburgueria e eu tenho que ser assim, sabe? Aham. Então, não é por aí. Qual é a sua identidade? Qual é a identidade da sua marca? Você pode abrir uma hamburgueria hoje focada nessa faixa etária mais alta. É a faixa etária que mais gasta hoje Com alimentação fora no mundo com alimentação fora do lar. É o que Caraca. paga o ticket médio mais alto. Vê que sacada isso, né? Ou seja, você tem um público aí inexplorado. Isso. E talvez não é inexplorado por falta de produto ou falta de material para aquilo, mas por falta de conceito, né? Por falta de identidade, né? Por falta de oferta. Agora, claro, que isso vai girar em torno do público, aquilo que eu falei. Sim, Se você sim. vai fazer para esse público, por exemplo, você tem que entender o que é que esse público está buscando. Esse público gosta de mais conforto. Então, você não vai botar uma cadeirinha Meia boca. meia boca ali de madeira, de armar e tal. Não, você precisa ter uma cadeira mais confortável, um atendimento mais personalizado, Sim, sim. sabe? De repente ali uma carta de vinhos. Cardápio físico. Isso. Que Então, o pessoal da terceira idade não vai para QR Code, não o vai estilo não gostam, né? musical. Então, assim, tudo vai girar em torno dele. Mas é um mercado, não é porque todo mundo... Por exemplo, o público da Brooklyn não é geração Z. E eu não falo para a geração Z. Uhum. Embora todos sejam muito bem-vindos. A gente não tem distinção de público. Aham. Mas eu não... o nosso foco na comunicação não é para a geração Z, porque é a nossa realidade hoje. Quando a gente começou, era para a faixa etária que hoje se entende como Aham. geração Z. Só que a gente tem 9 anos. Isso mudou Então- ao longo do tempo, né? Quem tinha 10 anos quando a gente abriu, já tem 19. Caraca, o cara já tá maior de idade, né? Era uma criança, cara. É verdade. Então o nosso público evoluiu. Eu não quero ser a Xuxa das hamburguerias, sabe? A E o Xuxa- tempo passou e a gente esqueceu e não acompanhou o público. Sim. Então a gente está sempre buscando. Por exemplo, veio a parrilhada, que todo final de semana a gente Boa. bota a parrilha do lado de fora. E é muito top. Isso é um movimento do nosso público, que eu entendi que esse público queria comer uma carne, cara um quer corte grelhado, uma uma carne de cerveja gelada, qualidade, tal. um chopp e tal. E tudo isso a gente foi colocando, foi se adaptando. A gente botou o arroz lá, esse último foi, a quinta do chefe foi com arroz de polvo, Arroz os de dois polvo. últimos. E aí o arroz de polvo a gente já fez pela primeira vez harmonização com vinhos, com frisantes. E vendemos todas as Maravilhoso, garrafas. velho. Maravilhoso. As pessoas iam para ficar, eles gostavam do ambiente, da música. Então, é isso. A gente precisa olhar para o público e entender, e ver a nossa marca como uma pessoa. A partir daí fica bem mais fácil, porque aí é uma pessoa falando para outra pessoa. É tipo o avatar, né, da empresa, né? É. O avatar da marca, ó, é esse tipo de pessoa que eu quero atingir. Pô, isso é uma sacada fantástica. Galera, ó, a gente esteve na Brooklyn lá ontem e eu quero que vocês vejam aí Xandão lá apresentando a casa e fazendo o arroz de polvo. A gente gravou um vídeo massa lá. Dá uma sacada aí, vê aí como é a Brooklyn. Galera, desembarcamos aqui na Brooklyn. Tô aqui com o Xandão. Xandão, Bora. mostra pra gente a casa. O programa agora é seu. É você. Xandão vai guiar a gente pelo tour aqui pelo Brooklyn. E ó, vai sair cada negócio massa aqui. Simbora. Vamos embora. Então é isso mesmo, tô ficando velho, sou já um dos dinossauros do hambúrguer por aqui, né? Quando eu paro para pensar, 9 anos, que para mim não faz muito tempo, mas em 9 anos, como o cenário se transformou de hambúrguer aqui, né? Na nossa área aqui em Pernambuco. Quando a gente chegou, bem pequenininho, não existia nada disso ainda. Estava no começo do boom das hamburguerias, do food trucks e a gente abriu e hoje já se passam 9 anos. Quando eu paro para pensar, a gente vê o quão é gratificante o trabalho que a gente faz, né? A seriedade que a gente leva, a gente vê que vale a pena. Vale a pena a gente trabalhar no que a gente acredita. É isso. Aí eu faço o que eu acredito. Eu sirvo o que eu gosto de comer e como eu sempre falo aqui, assim, a nossa premissa é não colocar um hambúrguer na mesa do cliente.
mas é fazer ele se sentir melhor através daquilo ali do nosso trabalho. É isso, nós viemos aqui para trabalhar, então já que a gente está trabalhando, vamos fazer o que a gente gosta e do jeito que a gente gosta. Essa é a Brooklyn. Galera, e agora de buchinho cheio, depois de ter provado o Hooligan, um hambúrguer fenomenal que o Xandão aqui tem na casa, a gente volta aí pro estúdio e continua o papo com o Xandão. Simbora? Simbora. Galera, e aí? Pô, a Brooklyn, ambiente sensacional, né? Aquelas guitarras penduradas, é um ambiente que você olha assim, meu irmão, é a cara americana mesmo assim. É. E aí, Xandão, eu queria te perguntar, como é que foi o desenvolvimento, né? Óbvio que você começou com um cardápio, que eu acredito que ele não é mais 100% mesmo, né? Ele veio evoluindo ao longo dos 9 anos. Mas como foi o teu conceito para criar o cardápio? Eu sei que, como você falou, tem o Adam, que é um hambúrguer emblemático. Isso. Né? Mas eu percebi que ao longo dos anos várias outras coisas foram surgindo ali e tal. Como é que foi essa tua construção? Isso, a gente foi se adaptando, né, para o público e a gente tem ainda... A gente tem vários itens do cardápio que são os mesmos são desde que a o gente começo. abriu. Isso. O que a gente fez, por exemplo, eu trabalhava somente com um tipo de blend, 160 gramas. E aí a gente depois, pela necessidade, criou uma linha de hambúrgueres especiais que são com a carne mais alta, de 200. Uhum. A gente veio a coisa do smash. E aí, assim, eu já tirei smash do cardápio. Eu percebi isso. Tirei... Na verdade, ele tá no cardápio porque a gente ainda não lançou o cardápio, não. Eu acho que quando você assistir, já vai estar com o cardápio. Com o cardápio. Que, na verdade, é uma atualização do cardápio que a gente tá fazendo agora. Mas em breve vai vir uma virada de chave na Brooklyn. Massa. E aí vai ser uma virada mesmo. E já fica o convite, quando tiver a virada de chave, Xandão volta aqui pra gente conversar mais, pra contar essas novidades. Vamos. E aí é o seguinte, minha inspiração para criar é o dia a dia, é o que eu como. Por isso que eu acho que quem trabalha com cozinha é muito importante a gente comer, Sim, a gente perfeito. sair para comer. Então, assim, se eu souber de alguma casa legal que abriu lá em Pau Amarelo, eu me organizo e puxo, vou lá para ver o que é que está acontecendo aqui. Vamos entender aqui. E aí eu vou entender. Automaticamente, sempre que eu como alguma coisa, eu já penso assim: como é que isso aqui poderia virar um hambúrguer? Né? Ela comer um risoto, sei lá, um risoto parmesão com medalhão de filé, molho roti. Aí eu fico já pensando, rapaz, como é que eu posso fazer isso aqui? O creme de parmesão, um demi-glace. A carne já grelhada com molho roti por cima e um crisp de parmesão. E aí o cara já vem as ideias. No curso lá, eu brinco também, tipo assim, falo pros alunos, vamos criar um prato aqui com a feijoada. Vamos transformar a feijoada num hambúrguer. Tava lá até, né? Tava lá. Foi muito massa, velho. Essa dinâmica é muito bacana, essa dinâmica, porque bota a galera pra pensar. Exatamente. A intenção é dar o estalo como todo mundo deve pensar. Porque eu sempre falo assim, que na nossa esquina tem mais referência do que na rede social. Putz, é mesmo. Às vezes você vai no self-service, assim, aqueles... Você vai na Maria da Tapioca, você vai no cara do espetinho. Massa. De repente, aquele cara do espetinho tem um molho que ele faz, que a patroa dele faz em casa. E você, quando mora, caramba... Às vezes o espetinho nem é tão bom, mas o molho é excelente. Às vezes o vinagrete do cara, ele botou uma coisa diferente, aí você pergunta, eles... Aqui o meu vinagrete eu boto suco de caju. Caraca. E aí você já faz, caramba... Ou então ele, botei um pedacinho de abacaxi no meio. Então, e como é que você vai descobrir isso? Comendo. Comendo, velho. Não é olhando o Instagram. Porque o Instagram você vai querer copiar o que já existe. Exato. Eu sempre digo pra galera, isso nos cursos também lá na Quanto, quando a gente se reúne com o pessoal, quem tá em negócio de alimentação, o cara não pode ter frescura de provar alguma coisa. Meu irmão, você tem que comer. Ah, porque eu não como verdura. Meu irmão, se fosse. Você tem que entender como é que funcionam os sabores. Porque se seu cliente gostar de verdura no sanduíche... Pois é. Se você tem uma proposta de hambúrguer na brasa e você não... Caramba, você não consegue comer um chimichurri. Isso. Você precisa, velho. Você precisa treinar seu paladar para identificar
coisas diferentes que seu público vai gostar. Eu também acho isso muito importante. Tu tem essa visão mais ou menos assim, tipo, você tem que provar, tem que entender ali que você tá comendo, né? Tem que provar, mesmo que não goste, mas prova. Não é? Procura entender ali o que é que tem ali, sabe? Estudar. Precisa Sim. estudar. Eu adoro comprar livros importados, sabe? Porque eu gosto muito de trazer coisas novas, ou então releituras de algo que já exista, sei lá, a própria feijoada, Sim, um sim. exemplo, e aí transforma tal. Mas, por exemplo, eu vi um dia desse uma receita da Alex Atala, Sim. que ele fazia um pó de pipoca. Um pó de Pó de pipoca. pipoca, velho. Liga aí. Isso me deixou intrigado. E aí eu criei já, a gente vai lançar, já vou dar um spoiler aqui. Boa. Vai ter um sanduíche junino. Caraca. Por favor, galera, quem assistir Ei, isso antes de São pois João, é, não copie, não saia na frente, não. Mas a gente vai fazer uma maionese de pipoca. Caraca, que massa, velho. Mas isso nasceu de uma receita que não tem nada a ver com hambúrguer, mas eu vi o cara fazendo um pó de pipoca. Eu disse, caramba, eu quero saber como é que faz isso. Que negócio maravilhoso, velho. Muito bom. Eu fiz um tempo atrás, acho que tem uns 2 anos. Vai fazer 2 anos. Eu fiz um sanduíche nessa pegada, mas foi com a maionese de pamonha. Sim. E aí, Falou lá no curso, o pessoal gostou muito. E aí, muito qual é bom. o lance? A galera acha que tu pega a pamonha e tritura junto com a maionese. Não é. Não é. A gente usa milho, leite de coco e canela. Vai construir o sabor. Você né? vai construir o sabor que vai relembrar a pamonha, mas você não precisa pegar a pamonha e colocar na receita. Isso. Até porque eu acho que não dá nem textura bacana ali, fica, fica cheio de pedaço. Mas é importante que a galera, quem esteja assistindo, entenda isso. A criatividade a gente tem que buscar de fora dos lugares óbvios. Eu acho que é isso tá faltando aqui, sabe? Porque São Paulo, eu acho que tá na hora da gente valorizar mais o que a gente é daqui. Eu bato muito em cima disso, sabe? Parar de olhar tanto para São Paulo, sabe? A gente tem coisa boa aqui. Demais. O que tá precisando é da gente usar a criatividade para inventar. A gente tem ingredientes aqui locais que o pessoal de São Paulo vem buscar aqui, pô. Exato. E a gente que é daqui não tá sabendo aproveitar. Para mim, talvez não faça tanto sentido fazer uma maionese de pamonha, porque a minha pegada é americana. Americana, exato. Mas existe um porquê a minha pegada é americana. Eu posso fazer uma maionese de pamonha, mas isso vai puxar da minha criatividade de trazer outros elementos que não faça fugir tanto do meu conceito. Isso, perfeito. Então, Perfeito. eu acho que está faltando isso, é conceito, sabe? É identidade, aquilo que eu falei desde o começo. A gente está vivendo uma crise de identidade absurda. Precisamos imprimir mais identidade no nosso negócio. Isso é massa e tem a ver muito quando a gente olha, por exemplo, a cozinha nordestina é um mundo imenso, velho. Isso. E muitas referências que tem da cozinha nordestina você aplica em outras culinárias. Então, por exemplo, você quer fazer, eu quero fazer um hambúrguer com uma pegada mais americana. Lá, eles têm um corned beef. Sim. Meu irmão, essencialmente uma charque curada com especiarias. Por que não trazer a charque que a gente tem aqui, Isso. tratar ela com essas especiarias, imprimir essa identidade americana e colocar num produto? Não precisa reinventar a roda, mas fazer uma releitura. Exato. Isso é o que está faltando. E aí quando você falou, tá todo mundo no mercado fazendo mais do mesmo. E aí quando vem alguém como o Xandão e como a Brooklyn, muda o jogo. Porque traz referências diferentes, traz novidades sem perder a identidade. Exato. Isso é show de bola. Isso é muito bom. E aí, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente enxergar nossa marca como um ativo mesmo da empresa, sabe? Eu acho que é o principal ativo da empresa. Uhum. Ela tem que valer mais do que os equipamentos que tem na cozinha, do que o que tem na conta bancária. Boa. Basicamente isso, ó. Pandemia, a gente recebeu lá de parceiros, tá? Não é de investidor, de sociedade, nada disso. De parceiros, a gente recebeu em torno de R$200 mil na pandemia, de parceiros. Por que isso? Através de contratos firmados. Veja, a gente fazer contratos de, sei lá, de 3 anos de exclusividade, né? Com a exclusividade, no meio da pandemia, que ninguém estava vendendo. Caraca, velho, que sacada, bicho. Então, como é que a gente consegue isso? Marca. Esses parceiros estão acreditando na marca, porque, veja, tem parceria que
Agora, uma coisa importante, tá? Não é todo mundo achar que já tem uma marca muito boa e eu vou peitar os parceiros porque eu quero o dinheiro deles. Não, não é isso. Isso. Eu preciso também dar algo em troca. Parceria, a via de mão Isso dupla. é lógico, ninguém vai querer. Ninguém é Silvio Santos que vai jogar dinheiro pra cima Pois é. à toa. Então, eu preciso ter a marca forte, e não é forte só para mim. Ela tem que ser forte para o mercado, para as pessoas. Então, por que o parceiro? A gente tem que pensar assim: por que esse parceiro é interessante para ele estar junto comigo? O que é que eu posso oferecer de vantagem para o parceiro Exatamente, também? porque ele precisa também. Ele precisa ter essa vantagem. Então, por que a gente conseguiu, na pandemia, fechar esses contratos? Porque a gente tem uma marca que já tinha uma comunidade, que já conversava com as pessoas, e esses parceiros queriam estar junto também para conversar com essas pessoas. Né? E, claro, a gente já vinha aí de um tempo de estrada, que essa identidade ela é construída ao longo do tempo, não é algo que eu vou fazer Não é do dia para noite, é. com um ano de empresa, Isso. é muito difícil você ter. Isso é construção mesmo. Então, a marca é isso, é uma construção constante. Constante. Às vezes você precisa trocar o pneu, realinhar, mudar de rota, com ela em movimento. Então, é por aí. Massa. E assim, como é que você vai saber que a sua marca é valiosa? Pode ser que você não saiba, e você não tem a obrigação de saber. Mas existem profissionais, empresas especializadas no mercado que tá aí para contar. Assim como você contrata um chefe de cozinha Sim, sim. para desenvolver um cardápio, Exato. você pode contratar profissionais de branding para construir e ajudar a construir a sua marca. Pelo menos para traçar um caminho e você saber qual caminho você vai. Da mesma forma como se contrata social media, Isso, tráfego isso. pago. Ou seja, você tem várias coisas à disposição. O empresário ele não precisa saber fazer tudo, né? Na verdade, ele nem deve. É assim, Nem ele deve deve. entender Isso. o básico de todas as áreas do negócio dele, mas ele não tem. Ele não vai conseguir ter expertise em tudo. Então ele tem que Exato, delegar, né? exato. E aí tu falou de um ponto que é justamente a galera, a maioria que eu conheço, não investe em marca. Investe em social media, investe numa consultoria, num produto, em melhorar equipamento e tal. E o principal do cara, que é a marca, a identidade da empresa dele, ele não desenvolve. Isso. A marca, ela meio que se dilui no meio do caminho. Ela vai se diluindo, se Isso. diluindo. Ela é. E aí nunca traciona, nunca ganha corpo e nunca ganha uma comunidade de pessoas ali que segue a marca. Porque Exato. ela vai se diluindo, né, ao longo do tempo. Galera, o papo aqui, acho que eu e o Xandão aqui, a gente passaria Passou mais que a uma, gente a gente nem passaria, sentiu. passaria mais uma hora aqui trocando ideia. Cara, foi massa. Eu agradeço demais você ter vindo aqui. É sempre bem-vindo. A gente vai trazer Obrigado aí Enio. pelo convite. A gente vai trazer Enio, vai trazer a galera das antigas e depois vamos fazer um bate-papo todo mundo aqui. Vai ser a resenha, Bora, falar dos bastidores bora. aí do mundo do hambúrguer. Vai ser resenha, vai ser massa demais. E aí esse episódio não tem hora pra acabar não. A gente vai começar a vamos trocar embora. ideia e vai rolar. Galera, se você gostou, clica no sininho aí, se inscreve, né? Ativa o sininho aí do canal, deixa teu like aí no vídeo, ó. Vamos embora. E antes da gente encerrar, tem um negócio pra você aqui, ó. Maravilha. Ainda tem um presentinho. Tem um presentinho do Coisa Pão Carnicast, boa. óbvio, tem que ter. Vou abrir aqui. Xandão vai ganhar, ó, canequinha do Pão Carnicast, que já é padrão. Maravilha. Nossos Obrigado, convidados obrigado. ganham. Olha e, aí. Xandão, Vou massa ter tomar você muito aqui. café nele. E a gente vai se ver várias vezes aqui, com certeza. A gente Eu vai que chamar a agradeço, galera. irmão, pelo convite. Conta comigo aí quantas vezes precisarem. E se alguém aí tiver dúvidas sobre brand, sobre construção de marca, Isso. manda direct que a gente vai te falando lá no Instagram. Troca uma ideia com o Xandão, porque com certeza o Xandão tem muito para ensinar pra gente. Vamos Simbora? Valeu. Valeu. Abraço. Tamo junto. Até a próxima, galera. Bora.